O que acontece é que a plataforma, como ela está manifestada, ela, de certa forma, tem os seus limites sobre como as pessoas vão atuar ali, Uhum. né? Não só atuar no sentido de como elas vão comunicar, né? Mas também de como elas vão se relacionar umas com as outras, né? Então é o Sim. fato do Twitter ter uma limitação de caracteres e faz com que o diálogo seja, de fato, muito rápido. Você não consegue criar grandes discursos ali. E ao mesmo tempo, de fato, ele é uma plataforma de interação muito rápida. Então você vai, de certa forma, está moldando como que aquele Sim. comportamento vai acontecer. Ao mesmo tempo que o YouTube vai fazer isso, né? O TikTok para mim também é um outro bom exemplo, né? Porque o TikTok, a gente até fala, né? TikTok não é menos uma rede social e mais uma rede de broadcast, porque as pessoas não interagem tanto ali, até só scrollando e consumindo aquelas coisas. E isso vai moldando a própria forma sobre como as pessoas vão criando o conteúdo, porque ele é um conteúdo que aquela plataforma meio que vai orientando para ser feito. Então, sim, o que acontece hoje é que que são essas pessoas na rede social, elas são um subproduto da possibilidade daquela plataforma. E que, obviamente, elas vão ter como que é o nome? Manifestações distintas, formas de se relacionar distintas. Então, é uma pessoa de um jeito no Twitter, no Sim. YouTube e outra, e que, obviamente, isso é só uma fração do que é essa pessoa. Claro. Né? Quando a gente está pensando que ela tem uma vida para além Uhum. de todas essas coisas, não vou nem falar fora, né? Porque já não tem essa Uhum. coisa de entrar na internet, né? Acho que cada vez menos Sim. essas separações inexistem, isso em vários aspectos, né? Tanto que a gente está falando aqui de uma coisa que é além das disciplinas, né? Então, como que é essa vida da pessoa, que ela, como ela se relaciona, como ela come, como ela usa as marcas e que faz com que a gente passe muito mais desse lugar de olhar as pessoas como consumidores e muito mais das pessoas como pessoas mesmo, né? Ou Uhum. seja, de ter um olhar integral, de um olhar complexo, né? Quando fala complexo é o contexto, contextualizado dessas pessoas. Isso que faz com que as marcas possam sofisticar a comunicação delas e é nesses lugares também que começa a ter a necessidade de uso de tecnologia, porque você tem uma quantidade de informações para processar, mas ao mesmo tempo você precisa de uma inteligência humana para poder analisar Interpretar aquilo. esses contextos. Você vê, Uhum. Casé, que o Ian e a Pera estavam falando de inteligência, né? Sempre existiu aquela cadeira do inteligência de mercado, né? Que Ah, é? Sim. há décadas atrás, inteligência de mercado era conseguir juntar as informações, os dados. Agora os dados estão disponíveis. Agora, finalmente, existe o cargo de inteligência de mercado, que é transformar esses dados em tomadas de decisões inteligentes. O que muda no produto para todas essas marcas que estão aí querendo se reinventar? O risco aumentou muito, né? Porque hoje, com as tecnologias, arrumar um produto que endereça uma dor ou uma necessidade do mercado e, através de todos esses canais de comunicação, ser disruptivo de uma forma muito rápida, sendo que os incumbentes ou os donos do mercado nem percebem que foram atropelados, é muito veloz. Hoje você tem um influencer que lança uma marca de batom e arrebenta com a marca que sempre dominou o mercado. Em 24 horas ao vivo, vendeu mais do que um mês de vendas de uma empresa multinacional super estruturada. Por quê? Porque achou um jeito de ser verdadeiro com um público muito grande. E esses dados hoje, todo mundo tem acesso. A inteligência artificial te dá esses dados. O grande segredo que a Perla e o Ian estavam falando é como é que você usa essas informações para identificar uma oportunidade de negócio que vai encantar um público grande. Esse é o jogo do marketing daqui para frente. Mas e as pessoas, os jovens que estão nos assistindo nesse momento, como é que eles podem se preparar para serem eventualmente esses profissionais? Eu vou dar um complemento aqui, porque eu ia falar justamente sobre isso. Primeiro que, para toda tomada de decisão, a gente usa nosso banco de dados interno, certo? Certo. Então, você precisa de muito Repertório. repertório, exatamente. Encher Então, a caixa. só que se você está começando a sua carreira, como que você vai ter repertório? Então, você precisa de conhecimento mínimo. Então, você precisa acompanhar profissionais de mercado que estão na vanguarda, que estão à frente, que pensam para frente. Tem que fazer mais cursos, imersões, mesmo que sejam imersões mais rápidas, mas entender minimamente todas as variáveis do sistema de marketing de hoje.
E aí você não precisa ficar um expert em dado, mas você precisa entender de dado. Você não precisa ficar um expert em branding, mas você precisa entender de branding. Você não precisa ficar um expert em tudo. Você precisa simplesmente entender o que existe na mesa. E aí você tinha feito uma pergunta sobre a questão das pessoas. Eu tenho visto cada vez mais a gente precisar entender que cada ser humano... aliás, todo ser humano é assim. Então, você é diferente na sua casa como... Quando você é no Sim. seu programa, quando você é com seus amigos, quando você é com outra pessoa, enfim. A gente vai mudando a forma que a gente interage de acordo com o ambiente que a gente está. Quando o Ian estava falando do Twitter, do TikTok, que cada um é um em uma rede, é porque são comunidades que têm regras, normas, que no fim das contas é como qualquer cultura. Então, qual é o grande ponto hoje? A gente vive um ambiente multicultural. Ou seja, eu sou 1000 versões. Então, é muito difícil você personalizar algo para mim. Porque eu, sim, estive até então, né, como executiva e em cadeira de board, mas faço kitesurf. E talvez você nunca perceba que eu goste disso se você não analisar dados individuais. Então, eu não sou uma mulher 40 a mais. Se for analisar desse jeito que nem se fazia antigamente, pera lá. Vamos combinar que cada um tem um conjunto de comunidades que faz parte. Então, eu faço parte de muitas comunidades. Faço parte de comunidade de mulheres, faço parte de comunidade de marketing, faço parte de comunidades de startups, faço parte de muitas comunidades.